Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de Biossegurança em Saúde. Solicito a todos que peguem caderno e caneta, façam suas anotações, porque a aula já vai começar. E hoje, o nosso tema será Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. E o objetivo da biossegurança é estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Quais os maiores riscos nos serviços de saúde? O biológico são micro-organismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Algumas atividades profissionais, o contato com tais agentes. É o caso das indústrias de alimentação, hospitais, limpeza e coleta de lixo e laboratórios. Temos também, os maiores riscos sempre serão, descritos como os bacilos, bactérias, fungos, protozoários, parasitas e vírus, os riscos biológicos. Todo local onde exista a possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para a higiene das mãos, providos de água corrente, sabonete líquido, toalha e os dispensers de álcool em gel. E lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho. O que não se deve fazer em serviços relacionados à saúde: a utilização de pias de trabalho para fins diversos do previsto, o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho, o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho, a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso de calçados abertos. Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local em hipótese alguma com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. Capacitação do trabalhador. O empregador deve assegurar a capacitação aos trabalhadores antes do início das atividades e de forma continuada, devendo ser ministrada sempre que ocorra uma mudança nas condições de exposição dos trabalhadores aos agentes biológicos durante as jornadas de trabalho, por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes aos agentes biológicos. Hoje estamos vivendo a pandemia Covid-19, o coronavírus. Muitas unidades de saúde que viraram centros de combate ao coronavírus tiveram que se adequar aos novos protocolos, E também houve, com certeza, muito treinamento de forma continuada a esses profissionais, tanto para usos de EPIs, quanto os cuidados que se devem ter para os procedimentos a serem realizados com esses pacientes acometidos pela Covid. Os colchões, colchonetes e demais almofados devem ser revestidos de material lavável e impermeável, permitindo a desinfecção e fácil higienização. O revestimento não pode apresentar furos ou rasgos. Caso se os mesmos apresentarem, esses devem ser descartados de forma correta, seguindo as normativas para os descartes de forma correta. Vacinação dos trabalhadores. Todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido gratuitamente programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão ou poderão estar expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente. Deve ser fornecido ao trabalhador comprovantes de vacinas recebidas. Dos recipientes, todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado de forma legível por etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e de validade.
o nome do responsável pela manipulação ou fracionamento. É vedado o procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos. Ficha descritiva: os produtos químicos, inclusive intermediários e resíduos que impliquem riscos à segurança de saúde ao trabalhador, devem ter uma ficha descritiva contendo no mínimo as seguintes informações: as características e as formas de utilização do produto, os riscos à segurança e saúde do trabalhador e ao meio ambiente, considerando as formas de utilização, as medidas de proteção coletiva, individual e controle médico de saúde dos trabalhadores, condições e local de estocagem, procedimentos em situações de emergência, medidas de proteção nos hospitais, laboratórios, postos de saúde, unidades de saúde. Deve-se destinar local apropriado para a manipulação ou fracionamento de produtos químicos que impliquem riscos à segurança e saúde do trabalhador. Este local deve dispor no mínimo de sinalização gráfica, de fácil visualização para identificação do ambiente, respeitando o dispositivo na NR26. Equipamentos que garantam a concentração dos produtos químicos no ar abaixo dos limites de tolerância conforme NR15 e NR9. Medidas de proteção: equipamentos que garantam a exaustão dos produtos químicos de forma a não potencializar a exposição de qualquer trabalhador. Chuveiros, lava-óleos, os quais deverão ser acionados e higienizados semanalmente. Esses chuveiros, lava-óleos são muito utilizados em laboratórios químicos. Equipamentos de proteção individual adequados aos riscos, à disposição sempre do trabalhador. Sistema adequado de descarte. Esterilização: todos os estabelecimentos que realizam ou que pretendem realizar esterilização ou reprocessamento por gás óxido de etileno deverão atender o disposto na portaria interministerial 482 do Ministério da Saúde, 16 de 4 de 1999. Tem lá o seu protocolo, suas restrições e orientações. Cuidado com os gases medicinais. É vedado a utilização de equipamentos do fabricante em que se constate vazamento de gás. Submeter equipamentos a pressão superiores àquelas para as quais foram projetados. É vedada a movimentação dos cilindros sem a utilização dos equipamentos de proteção individual adequado. É vedada a submissão dos cilindros a temperaturas extremas. A utilização do oxigênio e do ar comprimido para fins diversos aos que se destinam. É vedado o contato de óleos, graxas, hidrocarbonetos ou materiais orgânicos similares com gases oxidantes. A utilização de cilindros de oxigênio sem a válvula de retenção ou dispositivo apropriado para impedir o fluxo reverso é vedado. A transferência de gases a um cilindro para o outro, independentemente da capacidade dos cilindros, é vedado. É vedado ainda o transporte de cilindros soltos em posição horizontal, sem os seus capacetes de segurança, de proteção. Os cilindros contendo gases inflamáveis, tais como hidrogênio e acetileno, devem ser armazenados a uma distância mínima de 8 metros daqueles contendo gases oxidantes, tais como oxigênio e óxido nitroso, ou através de barreiras vedadas resistentes ao fogo. Temos uma imagem, de um lado hidrogênio, do outro oxigênio. Temos a distância mínima, 8 metros, deve ser respeitada. Temos ainda os sistemas centralizados de gases medicinais, A central de gases. Para o sistema centralizado de gases medicinais, devem ser fixadas placas em local visíveis com caracteres legíveis, com as seguintes informações: nominação das pessoas autorizadas a terem acesso ao local e treinadas na operação e manutenção do sistema, procedimentos a serem adotados em caso de emergência, sinalização alusiva a perigo. Gases e vapores anestésicos. Todos os equipamentos utilizados para a administração dos gases
ou vapores anestésicos devem ser submetidos à manutenção corretiva e preventiva. E os pontos que devem ser verificados nessa manutenção corretiva e preventiva são o estado dos cilindros, os conectores, conexões, mangueiras, balões, traqueias, válvulas, aparelhos de anestesia e máscaras faciais para ventilação pulmonar, gases e vapores anestésicos. Nos locais aonde são utilizados gases ou vapores anestésicos, devem ter sistema de ventilação e exaustão, com o objetivo de manter a concentração ambiental sob controle, conforme previsto na legislação vigente. Toda trabalhadora gestante só será liberada para o trabalho em áreas com possibilidade de exposição a gases ou vapores anestésicos após a autorização por escrito do médico responsável pelo PCMSO. Falando agora da quimioterapia, que é um método que utiliza compostos químicos chamados quimioterápicos no tratamento de doenças causadas por agentes biológicos. Quando aplicado ao câncer, a quimioterapia é chamada de quimioterapia antineoplásica ou quimioterapia antiblástica. Quimioterápicos antineoplásicos. Os quimioterápicos antineoplásicos somente devem ser preparados em área exclusiva e é com acesso restrito aos profissionais diretamente envolvidos. Esta área deve dispor vestiário de barreiras com dupla câmara, sala de preparo dos quimioterápicos, local destinado para as atividades administrativas, local de armazenamento exclusivo para estocagem, kit de derramamento. Nas áreas de preparação, armazenamento e administração dos quimioterápicos, deve ser mantido um kit de derramamento identificado e disponível. E o que vai dentro desse kit de derramamento? Luvas de procedimento, avental impermeável, compressas absorventes, proteção respiratória, proteção ocular, sabão, recipiente identificado para recolhimento de resíduos e descrição do procedimento. Lembrando que os profissionais são treinados para esse tipo de ocorrência, né? Radiação ionizante. Os trabalhadores que realizem atividades em área onde existam fontes de radiação ionizante devem permanecer nestas áreas o menor tempo possível para a realização dos procedimentos, ter conhecimento dos riscos radiológicos associados ao seu trabalho, estar capacitado inicialmente de forma continuada em proteção radiológica, usar EPI adequados para a minimização dos riscos, estar sob monitoração individual de doses de radiação ionizante nos casos em que a exposição seja ocupacional. Proteção radiológica tem como principal finalidade proteger o ser humano e o meio ambiente dos efeitos nocivos das radiações ionizantes e as substâncias radioativas, possibilitando a raça humana desfrutar de todos os benefícios de uso da energia atômica. Uma observação, né? Toda trabalhadora gestante confirmada deve ser afastada das atividades com radiações ionizantes, devendo ser remanejada para atividade compatível com seu nível de formação. Princípios de proteção radiológica. Tempo de irradiação é o método mais simples de reduzir a exposição à radiação. Quanto menor for o tempo de exposição, menor será a dose recebida. Blindagem ou barreira. Para a construção dessa barreira, geralmente utiliza-se elementos de alta densidade física, como por exemplo o chumbo. Estes biombos são providos de visores feitos de vidro plumbífero. Princípios de proteção radiológica. Equipamentos de proteção individual. Todos os EPIs possuem em sua composição o chumbo. Dentre eles podemos citar os aventais de tecido plumbífero, protetores para tireoide, luvas e também óculos com lentes plumbíferos. Calibração do aparelho. Os dosímetros individuais devem
devem ser obtidos, né, calibrados e avaliados exclusivamente em laboratórios de monitoração individual acreditados pelo CNEM. Sinalização, áreas de instalação radiativa. As áreas de instalação radiativa devem estar devidamente sinalizadas em conformidade com a legislação em vigor, em especial quanto aos seguintes aspectos: a utilização dos símbolos internacional de presença de radiação nos acessos controlados. As fontes presentes nessas áreas e seus rejeitos devem ter suas embalagens, recipientes ou blindagens identificadas em relação ao tipo de elemento radioativo, atividade e tipo de emissão. Sinalização das áreas da instalação radiativa. Identificação de vias de circulação, entrada e saída para condições normais de trabalho e para situações de emergência. Localização dos equipamentos de segurança. Procedimentos a serem obedecidos em situações de acidentes ou de emergência. Sistema de alarme. A sala de raio-x deve dispor de sinalização visível na face exterior das portas de acesso, contendo o símbolo internacional de radiação ionizante, acompanhado da inscrição, né, raio-x. Entrada restrita ou raio-x, entrada proibida a pessoas não autorizadas. Sinalização luminosa vermelha acima da face externa da porta de acesso, acompanhada do seguinte aviso de advertência: quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida. Sacos plásticos e resíduos. Os sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos resíduos de saúde devem atender ao dispositivo na NBR 9191 e ainda ser preenchidos até 2/3 de sua capacidade, fechados de tal forma que não se permita o seu derramamento, mesmo que virado com a abertura para baixo. Retirados imediatamente do local de geração após o preenchimento, mantidos íntegros até o tratamento ou disposição final do resíduo. Em todos os serviços de saúde deve existir local apropriado para o armazenamento externo dos resíduos, até que sejam recolhidos pelo sistema de coleta externa. O local deve ser dimensionado de forma a permitir a separação dos recipientes conforme o tipo de resíduo. O refeitório, os estabelecimentos com até 300 trabalhadores devem ser dotados de local para refeição que atendam os requisitos mínimos. Localização fora da área do posto de trabalho, o piso lavável, limpeza, arejamento e boa iluminação, mesas e assentos dimensionados de acordo com o número de trabalhadores por intervalo de descanso e refeição, lavatórios instalados nas proximidades ou no próprio local, fornecimento de água potável, possuir equipamentos apropriados e seguros para o aquecimento das refeições. As cozinhas devem ser dotadas de sistema de exaustão e outros equipamentos que reduzam a dispersão de gordura. Lavanderias. A lavanderia deve possuir 2 áreas distintas, sendo uma considerada suja e outra limpa, devendo ocorrer na primeira o recebimento, classificação, pesagem e lavagem de roupas, e na segunda a manipulação de roupas lavadas. Nas lavanderias hospitalares, muitos hospitais hoje no momento, né, os prontos atendimentos, as UPAs, elas não detêm de lavanderia hospitalar própria. Então elas contratam empresas autorizadas, credenciadas pela vigilância, né, que fornecem esse tipo de serviço seguindo critérios normativas específicas, né, nos dispositivos da lei, porque esse material, essa roupa suja, ela tem excreções, exudatos, infecções, ela está contaminada. E essa empresa, ela vai desinfectar toda essa roupa e enviá-la novamente para o hospital, muito bem acondicionada, né?
num saco plástico para novamente os pacientes utilizarem, ok? Limpeza e conservação. Os trabalhadores que realizam a limpeza dos serviços de saúde devem ser capacitados, inicialmente de forma continuada, quanto aos seguintes princípios. A higiene pessoal ela abrange toda a edificação em saúde, né? A todos os profissionais. Riscos biológicos, riscos químicos, sinalização, rotulagem, EPIs e EPCs. Procedimentos também em situações de emergência, né? É importante ter esse treinamento, essa educação continuada nas unidades de saúde a todos os profissionais que exercem suas atividades na unidade de saúde. Bem, pessoal, chegamos, né, neste momento, no fim da nossa aula. Não se esqueçam que ainda teremos a nossa atividade e esse material foi enviado a vocês como material de apoio. Um grande abraço e até a próxima aula, pessoal!